pouquinho hoje sobre o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, que tem muita gente, às vezes até assombrando os outros aí sem precisar, tá? Então, pessoal, vamos falar um pouquinho do novo Código Florestal. Ele foi bom, não foi ruim para nós não, tá? Ele facilitou a questão de reserva legal, que nós vamos conversar um pouquinho, tá? E criou esse CAR, tá? Que é Cadastro Ambiental Rural, que está na televisão, que o pessoal está falando por aí, vocês já devem ter visto falar, tá? Isso aqui é um mapinha, ó, mapinha da propriedade que sai no CAR. A hora que o produtor vê esse mapa, gente, fica bonitinho, viu, gente? Fica bonitinho a hora que tá pronto. Tem um tio meu que falou assim, imprime pra mim que eu quero levar um pra casa, tá? Então, vamos falar um pouquinho desse CAR. Essa lei, gente, foi a lei federal de 25 de maio de 2012 e depois teve a lei mineira, que instituiu esse novo Código Florestal para o Brasil, tá? Esse CAR, e ele é mais ou menos igual ao CPF. Tem alguém aqui que não tem CPF? Todo mundo tem, né? No começo, diz a Teia, vocês conhecem a Teia? Até é mais velha que eu um pouquinho, né? A Teia falou que o povo ficava com medo de fazer CPF. Eu não sou dessa época ainda não, tá? Mas hoje em dia todo mundo tem, porque a gente precisa do CPF para aposentadoria, para escola, tudo a gente está precisando de CPF, tá? E o CAR, gente, eles querem saber como é que está ambientalmente a propriedade. E o que aconteceu agora no mês passado? Eles estavam falando que ia prorrogar e não prorrogava. Aí, todo mundo foi querer fazer correndo, algumas pessoas, e o sistema não funcionava. O prazo para fazer esse CAR é até maio de 2016, tá? Tem empresas fazendo, estão cobrando caro, às vezes não precisa cobrar o preço não, tá? Porque o CAR, gente, tem CAR que é muito fácil de fazer, que a gente faz em 1 hora, e tem CAR, estava até conversando com o menino, tem CAR que é complicado, porque depende do que tem lá de nascente, do que tem lá de córrego, certo? Se você não tem nada, tem fazenda na região aqui, principalmente aqui lá de Presidente Olegário, que é mais seco, que nem córrego tem. Aí é mais fácil de fazer, é só você marcar a vegetação, certo? É bem mais tranquilo. Agora tem fazenda, igual essa fazenda aqui, ó, essa fazenda do sul de Minas, tá? De escritura ela tem 50 hectares. Aqui, isso aqui é córrego, tá? É APP de córrego, nós vamos falar aqui. 1, 2, 3, 4 córregos, tá? Aqui nascente, esse redondinho aqui é nascente, ó. Tem 5 nascentes lá, sabe? Aí você vai falar assim, isso aqui é a área de pasto dele, ó. Então, a área de pasto desconta do que tem que preservar, certo? Tudo isso tem a regra. Então, o pessoal não precisa ficar com medo. Vão negociar preço. IEF tem feito para agricultor familiar. O que é agricultor familiar na nossa região? No Carme e Redondeza. Área de até 4 módulos rurais. Fiscais, desculpa. Área de até 160 hectares, certo? Acredito que a Emater vai fazer também, não está fazendo ainda, tá? Mas como a gente tem poucas pessoas IF também, não deixa para a última hora, tá? Então vamos falar um pouquinho aqui o que a gente precisa saber para esse CAR. Porque o produtor, a pessoa não tem que ir lá na fazenda para fazer o CAR, não. Ela pode fazer esse aqui, ó. Meu tio, eu abri o Google Earth lá e meu tio foi me mostrando onde que eram as divisas, lá do computador, de dentro da sala da cozinha dele, tá? Então, só que aí o produtor tem que saber, mostrar assim, aqui tá nascendo, porque a hora que a gente vê direitinho aqui, ó, a área de cafezal do vizinho, a casa dele aqui, então dá pra gente ver bem. Então o produtor tem que saber onde que ele tem a nascente, que ele tem que informar para quem vai fazer o CAR dele, onde que tem um córrego, sabe? Onde que é nativo, onde que é pasto nativo, onde que é jaraguá, certo? Onde que tem braquiária, porque isso vai fazer diferença. Nós vamos ver aqui, veria mesmo isso, tá? Então, vocês têm que saber isso. Aí, eu tive uma pergunta o ano passado, lá em Grupiá, lá perto de Uberlândia, tá? O produtor falou assim, eu não sei mexer no computador, mas meu filho sabe. Você acha que ele consegue fazer o meu? Consegue, gente. A pessoa tem que ter 2 conhecimentos. Um conhecimento um pouquinho. O que é vegetação nativa?
que é córrego, APP, que é isso. E outra coisa, que é passo consolidado. Isso tudo tem nesse manual aqui. E esse nesse outro aqui, ó, explica tudo, tá? O que é, tá? Então, se a pessoa é um estudante, se a pessoa tem curiosidade de ler, gosta de ler, isso aqui a gente baixa da internet, tá? Qualquer computador que tem internet baixa esse manual aqui, tá? Esse aqui, a Assembleia Legislativa estava distribuindo para o pessoal de graça também. Então, isso aqui, gente, um filho de produtor que gosta de mexer no computador, sabe fazer um desenho, que isso aqui não é difícil também não, tá? E pega esse manual e consegue fazer, tá? Agora, áreas grandes, áreas mais que 160 hectares, a pessoa tem que ter um responsável técnico, um agrônomo, um engenheiro ambiental, tá? Mas a área é maior, tá? Então, pessoal, só para vocês ficarem sabendo, quem quiser interromper, perguntar, pode, tá? Algumas coisas que tem que saber. Uso rural consolidado. O que é isso? Isso vem no Código Florestal. Por que tem que saber isso? É aquela área da fazenda que antes de 22 de julho de 2008 já era pasto de braquiária ou de outro capim formado, que já era eucalipto, que não era nativo. Entendeu? Então, isso aqui é importante. Por quê? Porque isso aqui muda o contexto, muda a APP, muda a reserva legal. Então, isso vocês têm que saber informar isso para a pessoa que for fazer, tá? Qual que é o lugar na sua fazenda que já era, e a data é essa aqui, ó, 22 de julho de 2008. Por que isso? Tá? Porque isso aqui é quando passou a ser crime ambiental. Então, o que era, vamos supor a APP, nós vamos falar agora mesmo, vamos deixar, reserva legal, vamos pegar a reserva legal que está aqui nessa página. Reserva legal, gente, a reserva legal é 20% da área da fazenda, ou seja, não quer dizer que eu não posso mexer naquela área, não. Mas 20% daquela área, certo? Ela tem que ser preservada. Eu não posso plantar lavoura ali, eu não posso ficar plantando pasto ali, tá? E aí, isso aqui, hoje em dia, mudou. Antes o povo falava assim, não, você não pode nem entrar na reserva. Vocês já viram falar isso? Pode até ter estrada na reserva, o povo falava. Hoje em dia, gente, a reserva legal, ela pode ser até explorada, certo? Pode plantar fruta lá junto com madeira, certo? Então, hoje em dia mudou isso, tá? Então, por que esse 22 de julho? Vamos pegar aqui, uma fazenda de 20 hectares, fazenda pequena, não é? Certo? Uma fazenda reserva legal, e essa fazenda, vamos supor que eu já tenho ela há muitos anos, certo? Tem alguém aqui que comprou fazenda depois de 2008? Não, muitos casos encaixam nesse, tá? Então, se eu tenho uma área pequena, uma área menos que 160 hectares, a minha reserva legal hoje é o que eu tenho lá de nativo. Então, eu não tenho que ter... Isso aqui é um desenho, ó. Isso aqui é como se fosse uma fazenda, tá? Uma fazenda pequena, menos que 160 hectares. Se eu não tenho nenhum nativozinho aqui dentro, a minha reserva legal é zero, tá? Só que para isso, para eu estar legalizado, eu tenho que fazer o CAR. Ninguém vai multar vocês porque vocês não têm reserva legal. Mas vocês têm que fazer o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. Vamos supor aqui um outro caso. Uma fazenda pequena também. Isso aqui tudo fazenda pequena, menos de 160 hectares. Eu tenho um pedacinho de mato lá. Esse mato pode ser um pedacinho de campo também, porque a gente fala muito mato, mas é vegetação nativa. Campo é nativo, Jaraguá é nativo, tá? Então, aqui, vamos supor que essa fazenda tem 20 hectares. Se eu tivesse que ter 20% de reserva legal, eu tinha que ter 4 hectares, que dava 20%. Mas eu tenho aqui só 2 hectares. Então, a minha reserva legal vai ser esses 2 hectares. Agora, um outro caso que acontece muito, que inclusive é o caso desse moço aqui do mapa da frente. Eu tenho esse tanto de mata aqui dentro da fazenda. Isso acontece também, tá? Eu tenho esse tanto de mata aqui dentro da fazenda. E a minha fazenda também é antes de 2008, tá? A minha reserva legal tem que ser os 20%, tá, gente? Então, vamos supor, fazenda de 20 hectares aqui. Então, quanto que eu tenho que ter de reserva legal nessa fazenda aqui? 20% de
Quanto que é 20% de 20? 4 hectares. Tá? Então, se eu tenho mato ou se eu tenho o campo lá, eu não posso sair desmatando. Eu vou ter que ter. Agora, se eu não tenho nada, sou agricultor familiar, é nada. Tá bom? Deu para entender isso aqui? Tá bom, então vamos para frente. Agora, quem tem área mais de 160 hectares, tem que ter os 20%. Aí fala assim, mas ele não tem, tá? Ele não tem, ele vai ter que negociar, ele vai fazer o CAR, tá? Aí ele vai negociar com Supran e IEF, que são os órgãos ambientais, para ele ou comprar, vamos supor que esse aqui está sobrando. Esse aqui deve ser daqui a alguns anos, tá? Esse aqui está sobrando. Aí esse produtor ele pode arrendar, não precisa vender não. Ele pode alugar esse mato para o outro que não tem, tá? Mas isso não estava normatizado, mas está na lei, tá? Então, por isso que eu falei que o código melhorou. Porque antes, eu sem mato nenhum, eu tinha que me virar e arrumar essa reserva legal. Meu tempo. Só para eu ter uma Tem noção 11 aqui. minutos você está apresentando. Beleza. Tá? Agora vamos falar um pouquinho de APP. O povo virava assim, a APP mudou. O que é APP? A área de preservação permanente, né? Normalmente beirada de córrego, beirada de nascente, topo de morro, vereda. Que carro tem vereda não, tem? Não, né? Só Presidente, São Gonçalo pra lá que acho que tem. Né? Topo de morro. Aqui que é mais, ó. Beirada de reservatório de energia que também não tem aqui. Certo? Encosta. Área muito inclinada, tá? Beirada de chapadão, tá? Aquelas bordas, beirada de chapadão. E altitude mais que 1.800 nós não temos aqui na região. Tudo isso é APP, gente. A APP, que é aquela área que a gente tem que preservar, e isso, esse ano tá... Infelizmente, tá bom de trabalhar com os produtores. Por quê? Porque teve muita nascente secando por aqui, gente. E a gente vive falando assim, a beirada de nascente não pode ter pé de gado. Gado não pode entrar em nascente. Por quê? Pisoa. Pisoa. Aí atrapalha aquela água. Aí o ano passado, o que aconteceu? Nós tivemos muito problema aqui em Arapuá, aqui, de nascente secando. Coisa que não, nos meus 25 anos que eu moro na região, não tinha visto ainda. Aí tá todo mundo preocupado. Então, gente, se você tem uma nascente lá, cerca ela, porque tem muita gente que não tem e fica doido pra ter, viu? Então, a APP, gente, ela não mudou, tá? Ela continua. Só que o que mudou é quando a sua APP tá devastada, o que você tem que recuperar é menor, nesse novo córrego. Então, vamos pegar aqui, ó, córrego. Se eu tenho um córrego de até 10 metros de largura, aqui vai aumentando. Quanto maior o córrego, maior tem que ser a APP. Se vocês pegarem aqui São Francisco, lá na divisa da Bahia, você tem que ter 600 metros na beirada do rio, tá? Então, eu tenho que ter 30 metros na beirada do córrego, certo? Aí vamos supor assim, poxa, eu tenho uma fazendinha de 20 hectares. 20 hectares dá menos de um módulo, tá? Eu vou ter que ter esses 30 metros? Eu não tenho nada, e aí? Não, isso é que mudou. Na hora que você recuperar, você vai ter que recuperar, se você tem uma fazenda só de 20 hectares, você vai ter que recuperar só 5 metros na beirada desse córrego. Agora essa recuperação, você vai falar assim, essa recuperação é o quê? Eu vou ter que sair plantando árvore, sair cercando? Existem vários jeitos, gente. Eu posso deixar, parar de roçar lá, parar de bater foice lá se for foice o caso, tá? Na nossa região abençoada, ela regenera, a mata vem. Então, cada caso é um caso, tá? Então, eu não vou entrar em muitos detalhes dos outros, não. Quanto maior a propriedade e quanto maior o córrego, maior tem que ser a área para recuperar, tá? Nesse manual aqui, ó, a gente tem tudo detalhado. Quem quiser baixar lá ou pedir para o filho baixar da internet, é muito curioso, é muito interessante, tá? Nascente, que é outra coisa que acontece muito aqui na região, tá? Olho d'água, nascente, tá? O olho d'água, ele tem que ter 50 metros assim em volta dele. Vamos supor que o olho d'água está por aqui, tá? 50 metros em volta dele. Preservado. Esse preservado quer dizer que eu tenho mato? Não, gente. Se a minha nascente for no meio de um campo, eu só tenho que cercar aquilo ali para evitar pé de boi, por exemplo, tá? Agora, vamos supor que você tem uma nascente aqui, ó. Isso aqui é pasto. Tá vendo? Isso aqui é pasto, tá? Isso aqui é o mato no meio, o mato na nascente. A nascente tá aqui no meio.
Aí você vai ter que recuperar os 50 metros? Não, tá? Você vai ter que recuperar no mínimo 15 metros, ou seja, vamos supor que a sua nascente, por lei, né? Quanto mais você cercar ali, melhor é para a sua nascente preservar. Mas por lei, você tem que cercar no mínimo 15 metros. Agora, tem um detalhe. Vocês estão vendo que tem um matinho de fora aqui? Não posso sair desmatando esse matinho, não. O que tem lá de vegetação, dentro desses 50 metros, eu tenho que deixar. Então, por exemplo, esse aqui eu tenho que deixar, esse aqui eu tenho que deixar, certo? Eu posso cercar aqui, ó, e evitar o pé de boi aqui, porque essa água fica preservada. Entendeu? A APP é 50. Se eu tiver 50 metros de mato lá, eu tenho que deixar os 50 metros. Mas se eu tiver nenhum lá, aí eu tenho que cercar 15 metros. Tá? Melhorou também, né? Agora, quem puder cercar mais, a sua água com certeza agradece. Tá? Lago e represa, gente. Represa, se a represa tiver menos que 1 hectare, não precisa preocupar com a APP em volta dela. Represas maiores tem que preocupar. Não vou... Alguém tem represa grande aqui na fazenda? Não, né? Outra coisa aqui, ó. Isso aqui eu vou falar com a Dora Puá. Tá? Topo de morro. Topo de morro, gente, não tem que reflorestar, não. Só não pode arar, gradear, certo? Pode até deixar o gado lá, tem que preservar o topo do morro. Agora, para ser topo de morro, gente, da cela aqui embaixo, todo mundo conhece a cela, aquela parte fundada perto do morro, né? A cela aqui embaixo até lá em cima, ele tem que ter 100 metros. Então tem pouco topo de morro na nossa região. Tem algum aqui pro lado do Arapuá de Tiros? Tem. Tem aqui pro lado da Serra do Salito, talvez chegando na serra ali também tenha, tá? Mas de maneira geral é pouco. E esse aqui não tem que... Só não pode arar, gradear a parte de cima aqui, o terço superior. Bom, deixa eu agilizar aqui. Bom, gente, a gente precisa tirar o medo do CAR. Porque a hora que a gente faz o CAR, tá? Você não precisa fazer licenciamento ambiental, igual tem empresa que está falando que para fazer o CAR tem que fazer o licenciamento. Você pode pegar a sua certidão da fazenda, vamos supor que você é poceiro, tá? Você não tem certidão. Lá no CAR, gente, tem um lugar, você tem esse ato declaratório de posse. Então você coloca lá que você é poceiro, tá? Tem vários documentos lá. Você pode escolher o que é o seu documento, tá? Então o cara, ó, isso aqui tem um folheto aqui, quem quiser depois pegar para levar, tem um passo a passo, se alguém quiser levar para, ou mexe com o computador, ou então alguém que conhece, porque o CAR, para fazenda pequena, qualquer pessoa pode fazer. Tá? Um filho, primo, sobrinho, você só tem que ter um conhecimento. Entra no site, tem aqui no folheto, e é esse site que estava aqui na frente, né, da secretaria, vai abrir isso aqui, aí preenche aqui, ó, cadastro sem certificação digital. Clica aqui, abre o cadastro, lá preenche o dado da pessoa que está fazendo o cadastro. Tá? Depois, volta aqui, clica nesse cara aqui, ó, entra, vai clicar em nova propriedade. A hora que clica em nova propriedade, abre essa página aqui. O que tem aqui, ó? O que os seus produtores, que eu vou pôr até ó. O que os seus produtores têm que falar? Identificação do imóvel, o nome da fazenda, o município, como é que eu chego lá, vou ter referência de acesso, vou na estrada de Carmo para Arapuá, 10 km, virei à direita, ando mais 2 km, chegou na sede. Só isso, coisa simples, tá? O que tem asterisco aqui, ó, em vermelho, é obrigado. Esse aqui, por exemplo, CCIR, número do imposto de renda, não tem asterisco, não é obrigado, tá? Então, outra coisa aqui, ó. Isso aqui às vezes o povo embola. Datum e coordenada, tá? Isso aqui não é obrigado, mas isso aqui facilita na hora que chega no mapa, tá? Então, se eu tiver, eu ponho aqui, normalmente o Google Earth é WGS 84, tá? Mas isso aqui tem que olhar no mapa, lá se quem tem um mapinha e tem as coordenadas. E escolhe aqui, ó, se é longitude ou se é UTM, que está escrito lá no mapa, quem tem, tá? Quem não tem, entra no Google que dá para tirar isso aqui, tá? E sempre, gente, preencheu aqui a página, manda gravar e avançar. Aí vai pulando para a próxima aqui, ó, tá? Então é isso, ó. Um imóvel
O domínio é seu documento da terra, tá? Vai ter que pôr lá o nome do cartório, a data que foi registrada, ou então a autodeclaração de posse, tá? E depois é o mapa. O mapa, gente, o que a gente tem que pôr nesse mapa? É aquilo que eu falei no começo. Onde que está nascente, onde que é vegetação nativa, onde que é área consolidada. A área consolidada, gente, é roça, é café, é eucalipto, é onde você já mexeu, tá? É a casa, a construção, tá? Aí no mapa vai falando aqui, ó. Aí vai desenhando aqui, ó. Esse aqui é um desenho, ó. Esse aqui eu peguei um aleatório lá e eu desenhei. É só ir clicando aqui, ó, e vai desenhando. Não tem segredo, tá? Não precisa ficar com medo. Tem fazendas que realmente dão trabalho. Agora tem fazendas que com 1 hora, 2 horas a pessoa faz, tá? Então, negocie. Se forem pagar, não sai pagando assim à torta direito não, porque tem fazenda que é muito fácil. Tá bom? Acho que meu tempo tá... Se alguém quiser fazer alguma pergunta...